CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos companheiros também que nos ouvem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública de sábado, às 10 horas. Teremos outra hoje às 5 da tarde. Hoje, sábado, nesse horário, funciona a nossa obra social. O povo está lá no telheiro, lá nos fundos. As crianças e os jovens estão cada um nas suas salas, divididos por idade. A nossa obra social Antônio de Aquino está atendendo a centenas de pessoas. Então, nós sempre precisamos muito do auxílio de todos, para tudo que é necessário para nós que consumimos em casa, a gente consome aqui também. E não é só hoje, muitas vezes as pessoas vêm, batem aqui à porta porque estão necessitando de alguma coisa, é um botijão de gás, é para ajudar a pagar uma conta de luz, e nós estamos sempre prontos aqui para colaborar na medida do possível. Por isso, nós pedimos a colaboração de todos os companheiros, de todos que nos assistem, que nos ouvem, o que puderem colaborar, porque ao chegarem hoje eles tomam o café da manhã, e a gente é só lembrar o que a gente usa em casa no café da manhã, é o que a gente utiliza aqui. Antes de sair, eles almoçam, então nós sempre precisamos de legumes, verduras, frango e macarrão, temperos, que a gente às vezes esquece, né, que a comida leva sal, o óleo de soja, não é isso? A gente precisa do tempero. Nós precisamos de material de limpeza para manter a nossa casa limpa, arrumadinha. Todo o material de limpeza que a gente usa em casa, a gente colabora trazendo para cá, seja o que for. Um pano de chão que a gente traga é muito bem-vindo, né? Um pano de prato para enxugar a louça é muito bem-vindo. Uma esponja para lavar a louça é muito bem-vindo. O que a gente puder trazer é sempre muito bem-vindo. Então, a casa sobrevive da colaboração das pessoas que frequentam, das pessoas que gostam do estudo da doutrina espírita. É isso que nos ajuda e nos bota para frente. Vamos ajudar. Nós temos os cursos da nossa casa, temos cursos aqui a semana toda, de manhã, de tarde, de noite. É só cada um escolher o dia e o horário que lhe seja mais acessível e a gente se inscreve. Vamos estudar. A doutrina espírita nos pede isso, que a gente estude. E a gente sabe que estudando a gente enfrenta com mais facilidade as nossas dificuldades, que não são poucas. E para os estudos nós temos os cursos. Para fazer os cursos temos que ter o livro nas mãos. Temos os livros referentes aos cursos ali na nossa livraria, com preços acessíveis, mas quem não puder pagar à vista pode dividir em 2 ou 3 vezes. Tudo isso para facilitar, para que a gente estude, porque é muito importante o estudo, principalmente das obras básicas de Kardec. Quem está começando na doutrina, começa pelas obras básicas de Kardec, depois a gente estuda André Luiz, Leon Denis, Ivone Pereira, e vai por aí afora, que tem muito livro bom. A doutrina espírita é boa por isso, né? Nós não dependemos só de uma pessoa. Vocês vejam que aqui na mesa a gente procura variar. Eu já não vario tanto, não, porque eu sou frequentadora assídua. Meu posto daqui mais ou menos marcado. Mas a gente varia, nossos oradores, né? A gente varia. Por quê? Cada um vai trazer o seu conhecimento, o seu entendimento da doutrina espírita, mas sabendo que todos nós falamos com o mesmo teor de conhecimento, porque todos nós estudamos as obras de Kardec, estudamos a doutrina espírita. Ninguém chega aqui para dar a sua opinião. A gente dá a opinião que está nos livros. Isso é que é importante para nós. Quarta-feira temos as nossas reuniões públicas também, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira temos o passe de cura, então nós sempre lembramos que quem achar que precisa do passe de cura, após a reunião permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar.
e ver da necessidade do passe de cura. Muitas vezes nós necessitamos mesmo de vir mais vezes à casa, participar dos estudos da casa, participar das tarefas da casa, que são muitas, e criarmos o hábito da oração. Sempre que pudermos, desde a hora que acordamos até a hora que nós dormimos, a hora que a gente se acalmar um pouquinho, elevar o nosso pensamento, lembrar que temos um anjo da guarda, que está sempre junto de nós, ouvindo das nossas necessidades, né? Percebendo as nossas aflições. Então, o momento da prece é muito importante. Então, são hábitos que a gente tem que ter para a gente se equilibrar cada vez mais. Hoje o estudo do Livro dos Espíritos vai ficar a cargo do nosso companheiro Mateus, e durante o passe, o Evangelho, o Léo vai nos falar sobre o assunto, que nós vamos iniciar agora, lendo o Evangelho, como página de abertura, lembrando sempre, por favor, que diminuam a campainha do telefone para que não toque durante o estudo. No Evangelho, nós estamos estudando o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e hoje o item 8, eu vou ler um pedacinho. Desigualdade das riquezas. E nos diz assim o nosso mestre Allan Kardec: a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples: é que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Vale a pena a gente depois prestar atenção na hora do passe, a palavra do nosso Léo, e depois em casa a gente lê isso tudo, essa lição até o final, que ela é muito importante. Vamos fazer a nossa prece para começarmos o nosso estudo. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para fazermos mais um estudo em torno do Teu Evangelho, em torno do Livro dos Espíritos, e nós te pedimos, Senhor, que passe a sua mão carinhosa sobre a nossa cabeça, para que possamos estar atentos a todo o estudo desenvolvido na manhã de hoje, para que possamos aprender cada vez mais e mais os teus ensinamentos, as leis de Deus, para que possamos, o mais depressa possível, nos aproximarmos de ti. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, para os companheiros que vão nos dirigir a palavra, as tuas bênçãos para todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento, e as tuas bênçãos para cada um de nós, para que possamos cada vez mais melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas palavras, atos, atitudes. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amigos e amorosos, essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Livro dos Espíritos, questão 937 a 940. O título é Decepções, Ingratidão, Afeições Destruídas. Eu vou ler um pedacinho só da 938. Kardec perguntou assim: as decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, fechando-o à sensibilidade? E os espíritos responderam: e isso seria um engano, pois o homem sensível, como dizes, fica sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se esse bem não é lembrado nessa vida, sê-lo-á numa outra, e que o ingrato terá vergonha e remorsos por isso. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
Bom dia a todos. Bem, acho que agora está melhor, né? Tá mais ajeitado. Para fora assim, fica melhor? Valeu, obrigado, tá? Gente, eu quero começar agradecendo a todos pela possibilidade de estar aqui com vocês. Eu vou pedir desculpa de antemão assim a voz, porque tem mais ou menos um mês que eu tive uma gripe, mas ela foi embora e me deixou o pigarro para eu não sentir saudade dela, sabe? Então, eu peço perdão desde já. O nosso tema de hoje, como a nossa irmã adiantou, a gente vai trabalhar com decepções, ingratidões e afeições destruídas, mas um pouco mais à frente, a gente vai trabalhar também com as uniões antipáticas, só para a gente localizar aqui onde nós iremos iniciar o nosso estudo. Essa questão 937, ela inicia falando com a questão da decepção, que às vezes a ingratidão ou até mesmo a impossibilidade daquelas pessoas que nos cercam nos prestar aquele carinho que nós achamos que nos é devido em troca dos nossos gestos simpáticos com eles. E eu reputo ser muito, assim, muito direto ao ponto, claro, o Espírito Superior não perde tempo para nos deixar a lição, quando os Espíritos trazem para a gente a necessidade da gente ter compaixão com os ingratos. E aí vamos, para começar a ter possibilidade de compreensão total, a gente primeiro precisa compreender o que é essa ingratidão. Que às vezes a gente confunde, vamos assim dizer, o que nos é feito, confundimos sentimentos e acabamos por entrar num campo de um melindre, de uma mágoa, de um remorso, que, gente, isso fica ruminando no nosso interior. E ao invés da gente focar no nosso progresso, a gente foca nesses pensamentos que são ruminantes. Eu não sei para vocês, mas para mim não vale a pena carregar esse tipo de sentimento. Eu procuro, quando eu começo a sentir, porque nós sentimos, tá? Do nosso estágio evolutivo, tudo bem sentir, não tem problema nenhum. Mas é bom trabalhar esses sentimentos. Eu começar a focar naquilo que é bom. Eu lembro que da última vez que eu vim aqui, salvo o melhor juízo, se minha memória não falhar, eu lembro que eu falei até daquela questão que o Leon Denis fala no livro O Problema do Ser, da Dor e do Destino, da gente colocar o nosso centro de vida no centro de vida espiritual. A gente tem que começar a trabalhar isso, colocar em prática na nossa vida. Porque se a gente deixar o centro de vida material falar, isso vai ter espaço mesmo para as decepções, para as amarguras. Mas vamos lá. Essa ingratidão seria basicamente a falta de reconhecimento que o outro teve a um gesto bom, ou que pelo menos nós achamos que é bom, que nós passamos a ele. E aí a gente entra, a psicologia ela explica isso de uma maneira clara também, a gente entra na questão da expectativa. O que faz com que a gente sinta dor, esse remorso, é justamente a expectativa alta que nós depositamos no outro, e quando nós depositamos essa expectativa e ela se quebra, nós nos frustramos. Vou dar um exemplo que a gente já deve ter passado. Se vocês não passaram, eu já passei, mas vamos ver se vocês já passaram. A gente começa na doutrina espírita, aí é abordado para a gente a questão da reforma íntima, a gente começa a fazer as leituras, isso nos edifica, nos auxilia, e a gente começa a se empolgar. Espírita no início é empolgado, quer ler todas as obras, quer tentar fazer toda a caridade que seja possível. Só que chega um momento que a ingratidão bate a porta da gente. E aí o que a gente faz? Não adiantou nada eu ler isso tudo, não adiantou nada eu tentar fazer o bem. Acho até melhor dar um tempo dessas coisas que eu estou só me dando mal com essa história. Aí entra aquele lance. Sou eu quem conquistei a possibilidade de fazer o bem ao próximo, ou isso está na mão do próximo que a qualquer momento ele pode tirar de mim? Porque se é uma conquista minha, ele não vai tirar com a ingratidão. Será que nós estamos fazendo um bom gesto para quê? Para ter o reconhecimento dele? A gratidão? É essa a troca que a gente quer receber de benefício, do benefício que fizemos ao outro? Essas são as reflexões que nós devemos abordar quando a gente trata do tema da ingratidão.
E aí eu até me recordo aqui, tem uma frase do Chico, famosa, e aí ela também tem uma interpretação um tanto quanto elástica, a gente usa para diversos pontos, mas é uma frase que ele diz assim: eu fico muito triste quando eu sou ofendido, mas eu ficaria duplamente triste se eu fosse o ofensor. A gente pode até sopesar quando alguém trata a gente com ingratidão assim: poxa, essa pessoa, infelizmente, ela não teve gratidão com o que lhe foi dado. A gente pode até sopesar nesse ponto, mas não passa desse limite, não. Porque a tristeza maior é da pessoa que ofendeu. Se você não se sentir ofendido, o malefício vai ficar só com aquele que tentou te ofender. Não vai ficar com você. E, gente, isso é ultra importante na nossa vida, porque desses pequenos atos é que nós construímos grandes ciclos que um retroalimenta o outro no ódio, na raiva, no remorso, e ficam encarnações seguidas, sucessivas, alimentando. Quando um está encarnado e o outro desencarnado, é uma obsessão de desencarnado para encarnado. Quando ambos estão encarnados, um pela lei da atração, enquanto o outro continua um obsediando o outro de encarnado para encarnado. Até quando? Aí depois a gente recebe nas mesas mediúnicas as dificuldades, tenta trabalhar, fazer com que a pessoa entenda que tem que ser quebrado esse ciclo. Muitas vezes na nossa vida, a gente fica assim: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sentindo essa dor? Por que eu estou com essa dificuldade? Mas a gente nunca faz assim: tá, a dificuldade está aqui. Como eu causei isso? Como eu posso fazer diferente para obter um resultado diferente? Eu lembro que Einstein fala que loucura, a definição de loucura dele é repetir os mesmos procedimentos e querer resultados diferentes. E a gente faz isso direto. Repete os mesmos procedimentos. São encarnações sucessivas que nós fazemos isso. Repetimos procedimentos e queremos um resultado diferente. Então a gente tem que voltar para o nosso interior e compreender. Essa é a principal indagação. O porquê nós estamos fazendo o bem. O porquê nós estamos depositando expectativa em que o outro seja grato conosco, que o outro reconheça a nossa boa ação. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase, agora eu só não vou me lembrar se na Instrução dos Espíritos foi o Erasto que trouxe ou não, mas acho que é uma mensagem de Erasto, em que ele traça justamente esse panorama daquela pessoa que é filantropa, que faz altruísmo, e aí eu estou separando a filantropia da caridade, tá? E vocês vão entender o porquê. E a pessoa faz esses atos generosos para que a sociedade reconheça ele, o famoso tapinha nas costas. E aí, quando ele chega no plano espiritual, ele reclama o quê? Os benefícios desses gestos bondosos na visão dele. E aí tem a famosa frase de Erasto que diz assim: ide e recomeçai o trabalho, já recebeste teu salário na terra. Já recebeu. O benefício que você queria era a gratidão e o reconhecimento. O verdadeiro benefício da caridade não é esse. O assistencialismo, na visão da filantropia, o reconhecimento é esse. É a sociedade te enxergar como uma pessoa que atua em causas sociais. Beleza. Caridade passa distante disso. Caridade vai de um sentimento, um interior muito, muito mais profundo do que esse assistencialismo. E é por isso que o sentimento da caridade não combina com o sentimento da frustração. Quando você realmente faz o bem desinteressadamente, age com caridade, você não se preocupa se o outro vai ser ingrato ou não. E, gente, que eu já vi em trabalho de ofertar alimento às pessoas em situação de rua, e às vezes a gente pega espíritos que estão ali encarnados naquela situação e que são espíritos que precisam trabalhar ainda seu orgulho, sua vaidade, enfim. Não é porque eles estão nessa posição que a gente vai, como popularmente diz, a pessoa é humilde. Não tem a ver a questão da pobreza com humildade. A humildade é a virtude, é outra coisa. E aí, eu já cansei de observar nesse trabalho as pessoas se frustrarem, porque às vezes entregam uma refeição, abre a quentinha e fala assim: não, mas eu não gosto dessa comida aqui não, toma. E aí, é sério que você vai se afetar? Se tiver um outro alimento, busca fornecer para ele, tenha compaixão.
Não é compaixão da situação que a pessoa está. Quando a pessoa é ingrata e os espíritos falam para a gente ter compaixão, não é para ter compaixão da situação física da pessoa, é ter compaixão da debilidade, da imperfeição que gera essa ingratidão. Você não está tendo compaixão daquela figura pelo ato ruim que ela fez. Você tem compaixão daquela pessoa pelo estágio evolutivo em que ela se encontra. É totalmente divergente. Até porque, se assim fosse, nós estaríamos sendo comparsas do mal. A gente não pode, de forma nenhuma, dar aso a isso. A ideia não é essa. Quando a gente tem compaixão de alguém que comete um erro, nós não estamos incentivando o mal. É importante, faz parte de ter bondade você censurar o ato ruim. Agora, você tem que acolher a pessoa que cometeu o ato ruim. Em nenhum momento Jesus fez um julgamento. A gente não observa isso no texto bíblico, em que Jesus fez um julgamento, censurou aquele indivíduo e ele ficou censurado perante aquela sociedade. Não. Agora, o ato, diversas vezes, Jesus censura. Diversas vezes. Em nenhum momento ele deixou de acolher. A gente tem de avançar nesses pontos para começar a ter compaixão das nossas próprias debilidades, debilidades e debilidades de quem está conosco. Lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, salvo o melhor juízo, nos versículos 11 e seguintes, eu acho que termina no versículo 19 ou 20, tem a passagem da cura dos 10 leprosos. Eu acho muito interessante que esses 10 leprosos procuram Jesus falando das suas dificuldades. E aí Jesus faz o quê? Promove, naquele momento, o que era necessário para que a lepra cessasse. Só que dos 10 leprosos, apenas um voltou e foi grato a Jesus. E aí Jesus pergunta para ele, cadê os outros 9? Os outros 9 tinham voltado a fazer a vida deles como faziam antes. E aí Jesus fala com esse único que voltou e teve gratidão e disse assim, vai que tua fé te curou. Não peques mais para que mal pior não te suceda. Esses outros 9, eles foram curados da enfermidade material naquele momento. Mas a causa que gerou aquela enfermidade material vai fazer com que eles tenham ou outra semelhante ou qualquer outra enfermidade. Qualquer outra. Isso fez com que Jesus deixasse de passar o benefício para eles? Não. Até porque a lição da cura já estava ali. Se você não quiser aproveitar a lição, é com você, faz parte do seu livre-arbítrio. Um exemplo para a gente da compaixão de Jesus com a ingratidão. Ele soube ter compaixão tanto com aqueles 9 que foram ingratos, como aquele um que foi grato. Não importa, o benefício é estendido a todos. É por isso que na vida a gente nunca pode entrar numa questão de vitimismo. Não dá, gente, para a gente ficar assim, eu sou vítima da vida, eu sou vítima da obsessão. Não. Enquanto a gente entrar nessa passividade, dificilmente a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Eu até acho muito bom que a gente está aqui num sábado de manhã, estamos todos nós reunidos aqui, e isso já é um bom sinal de que nós estamos querendo fazer diferente. A gente só tem que empreender cada vez mais esforços para fazer isso todos os dias da semana, todos os horários. Nossa irmã estava falando aqui na abertura da questão da prece. Eu acho muito interessante que a gente fica criando uma dificuldade com o estado de prece, achando que o estado de prece o tempo inteiro está ali em contato, em fazendo orações. Não, o estado de prece vai de acordo com suas ações. Eu mesmo não dirigindo palavras, se eu dirigir ações, sentimentos, bons pensamentos, eu já estou me mantendo em estado de prece. E se manter em estado de prece é a mesma coisa que dizer assim, estou na companhia de espíritos bons. Estou em companhia de bons pensamentos. Isso vai fazer com que a gente, invariavelmente, tenha uma ação melhor no nosso dia a dia. Então vem a questão 938 trazer para a gente assim. As decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para endurecimento do coração, fechando-o à sensibilidade? Resposta. Isto seria um engano, pois o homem sensível, como dizes, fica sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se está bem, que se este bem não é lembrado nesta vida, sê-lo-á numa outra, e que o ingrato terá vergonha e remorsos por isso.
E aí, gente, quando ele fala do chamado homem sensível, isso é a mesma coisa que uma metonímia, uma troca de termo, para falar do homem de bem, ou daquele homem que busca ser um homem de bem. Porque, vamos assim dizer, o arquétipo desse homem sensível é o homem que busca aprimorar cada vez mais o seu interior até chegar às virtudes em sua plenitude. Esse é o arquétipo do homem sensível trazido aqui pelos espíritos, e Kardec usa, por vezes, esse termo também. Por quê? Vamos assim dizer, o antônimo desse homem sensível é o homem embrutecido. E a ideia do homem embrutecido, até fazendo essa metáfora que Paulo fazia do homem velho e do homem novo, é a ideia daquele que carrega ainda um primitivismo muito grande, ainda é a matéria pela matéria, a terra pela terra, em concorrência com aquele que já tem uma visão espiritual mais apurada. Aí é a ideia do homem sensível. E como eu estava falando, como eu citei da obra do Leon Denis, de colocar o centro da vida espiritualmente falando, a ideia que a gente deve fazer é a seguinte: se eu coloco esses conceitos que a doutrina espírita traz para a gente como centro da minha vida, eu deixo de me preocupar com a ação do outro e foco nas minhas ações, porque eu não tenho possibilidade de cumprir as provas dos outros, de cumprir as expiações, as dificuldades do outro. Eu tenho compromisso em auxiliar, sim, mas o meu compromisso primeiro é com a minha própria evolução. E aí que entra esse homem sensível, ele não vai se preocupar, ele não vai fechar o coração para uma ingratidão, porque ele vai saber compreender que o benefício que ele estendeu ao próximo não lhe será revertido em benefício, vamos assim dizer, material para ele. E olha que a gente ainda está reduzindo aqui a fala da caridade, a caridade material. Eu lembro lá da nossa irmã Rosália na Instrução dos Espíritos, no capítulo Não Saiba a Vossa Mão Direita o que deu à esquerda, a ideia da caridade moral. Eu ainda estou reduzindo para a caridade material. A caridade moral, então, é aquela que, por vezes, a gente pratica e nem sabe que está praticando. A gente, às vezes, encontra uma pessoa na fila de um banco, na fila de um mercado, a pessoa conta a vida para você, fala. Às vezes você não está nem prestando atenção direito no que a pessoa está falando, a pessoa está falando. Você emprestou o ouvido. A pessoa, às vezes, tinha um pensamento deletério ali, complicado, por ter despejado aquelas informações em você, naquilo sumiu. A gente não sabe. A caridade moral, ela não precisa de nada financeiro, dificuldade nenhuma material que possa deter a possibilidade de fazer essa caridade moral. Sequer o sentimento da ingratidão para fechar o nosso coração. E aí, gente, a lógica é a seguinte: será que vale a pena mesmo a gente ficar respondendo na nossa vida os atos que os outros fazem conosco? Porque, em última análise, a ideia da gratidão fechar o nosso coração para continuar fazendo atos bondosos é a mesma ideia de que, se alguém me ferir, eu tenho que responder o mal com o mal. Em última análise, é isso. E aí eu lembro, mais uma vez, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, Jesus falando: se alguém lhe bater a face direita, ofereça também a face esquerda. Se vocês forem interpretar o pé da letra, vai ser um incentivo à agressão. Mas com o texto bíblico, lembra lá do capítulo História Moral do Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec diz, olha, é como se o Evangelho fosse o armário e o Espiritismo a chave. Nós, antes de entrarmos na interpretação de um texto evangélico, devemos primeiro procurar o contexto histórico que as palavras foram faladas, se o sentido da palavra é o mesmo, deixando de lado a letra fria e entrando no espírito do texto. Até lembro de Paulo falando que a letra mata, mas o espírito vivifica. Faz uma emulação aí. Como é que a gente interpreta, então, essa questão da face direita e da face esquerda? Se alguém, um dia, diante de um bom gesto seu, lhe gerou um ato ruim, ao invés de você se fechar para essa pessoa, você dê o outro lado a ela também, porque é tudo você. Dê o outro lado também, não se feche.
Não se afaste, dê o outro lado. Por quê? Qual é a consequência disso? Vocês já imaginaram a figura daquele que foi ingrato, a figura daquele que lhe cometeu um gesto ruim quando você faz um gesto bom? O que vai acontecer na mente dele quando ele vê que você continua ali buscando fazer o bem com ele? Ele vai parar e vai pensar assim, de duas uma, ou esse cara é maluco, que eu estou fazendo mal a ele, ele está querendo me fazer o bem, ou então ele vai pensar assim, cara, não é bom não é legal eu continuar fazendo esse gesto ruim, porque essa pessoa está querendo o meu bem, que é o que geralmente acontece. Aí a gente tem um exemplo disso. É legal a gente observar que Jesus lançou as sementes e Paulo, até certo ponto, conseguiu frutificar o entendimento de algumas delas. E lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, tem uma passagem específica, salvo melhor juízo, no versículo 21, em que Paulo diz assim, se o seu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber, assim amontoarás brasa de fogo em sua cabeça. E se a gente for interpretar o pé da letra também, vai pensar o quê? Brasa de fogo na cabeça vai queimar o indivíduo? Não. Fogo, para eles, como o dialeto falado era muito circunscrito, e a gente deve compreender que apesar de Paulo se comunicar textualmente em grego, ele tinha que usar expressões voltadas aos judeus, e por aquele dialeto falado por eles ser muito curtinho, o fogo queria dizer renovação. O fogo não queria dizer o elemento fogo só. É igual no português nós não temos algumas palavras que querem dizer diversos significados. No inglês, então, tem um monte. Não é assim que funciona? Para eles também. O fogo, além do elemento, era renovação. Então, quando ele fala que se seu inimigo tiver fome, você dê de comer, porque assim você amontoará renovação em sua cabeça, o que ele está querendo dizer é o seguinte, quando você responde o mal com o bem, aquele que cometeu o mal vai fazer assim, caramba, eu não estava esperando isso, eu estava esperando uma disseminação do ódio, a propagação do ódio. Esse cara interrompeu aqui meu ato ruim me respondendo com bem, o que eu faço agora? Essa reflexão do que eu faço agora vai fazer com que esse espírito acesse o quê? A consciência dele. Aonde está gravada a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos? Na consciência. Essa reflexão, que a nossa ação, a gente não precisou fazer proselitismo, não precisou dar uma lição de moral, humilhar esse espírito. Não. A nossa ação fez com que ele entrasse num estado de reflexão, e ao refletir sobre isso, ele tem a possibilidade de se modificar. E aí que entra nessa parte final, ele falando que o ingrato vai ter vergonha e remorsos por tudo isso no futuro. Isso vai acontecer. Por quê? Porque ele vai refletir que o ato dele não foi bom. Aí vale a pena eu parar de fazer o bem pela ingratidão do outro? Não, eu tenho que continuar espalhando o bem. Não fechar o meu coração para isso. Oferecer a outra face. Dar a possibilidade novamente daquele espírito refletir dos atos ruins que ele está fazendo. E, por outro lado, manter o meu compromisso com a minha própria evolução espiritual. Não tem desculpa para não fazer o bem, gente. Não tem. Para fechar o coração. E olha que na casa espírita a gente enfrenta problemas de variadas ordens. Que são pessoas, nós somos diferentes. É comum um trabalhador de casa espírita ter atrito um com o outro. E não adianta mudar de casa espírita, não, estou falando por experiência própria, tá? Não adianta mudar de casa espírita, não, que você vai encontrar as mesmas figuras lá. Porque é o que é necessário para você trabalhar, gente. É necessário. A gente precisa dessa convivência. Eu, antigamente, ficava assim, mas isso é ruim e tal. Hoje em dia eu falo assim, nossa, que abençoada oportunidade que eu tenho de estar encarnado com esse indivíduo, graças a Deus. Que aí na próxima encarnação já vão ser outros tipos que eu vou enfrentar. Eu não quero voltar novamente e repetir os arquétipos, voltar para repetir as mesmas condutas. Não. Vamos avançar, gente. Vamos avançar que é melhor. É assim que a gente chega à evolução espiritual. Não tem para onde correr. Aí vem a letra A. Esse pensamento não impede seu coração de ser ferido. Ora, isto não pode fazer com que ele nasça a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Aí a resposta, sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Que triste felicidade é essa?
Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que ele se enganou a respeito deles. Assim sendo, não deve lamentá-los. Mais tarde encontrará outros que saberão compreendê-lo melhor. Tende compaixão daqueles que procedem mal para convosco, sem o merecerdes, pois haverá para eles um triste retorno. Mas não vos aflijais por isso, é o meio de vos colocardes acima deles. Quando ele fala, eu acho muito interessante que tem uma antítese aqui, dele dizer assim, que triste felicidade é essa? É uma antítese, assim, é fino o que a gente tem que pescar aqui de entendimento, porque quando ele fala de preferir a felicidade do egoísta, o egoísta não é feliz, nós sabemos disso, mas é aquela ideia de eu estou aqui tentando fazer o bem para essa pessoa só me retribui com o mal, eu vou parar de fazer o bem para todo mundo, vou ficar só com todos os benefícios para mim, porque assim eu vou sofrer menos. Essa é a ideia que se faz. Que não é poucas vezes que a gente encontra essa ideia na vida, não. Só que isso gera felicidade mesmo, de verdade? Não. Não gera. Eu há pouco tempo estava falando da questão da gente encontrar a lei de Deus descrita na consciência, e se a gente for parar para observar, é isso que coloca na gente essas metas de satisfação espiritual. Muito provavelmente, antes da gente entrar em algum tipo de trabalho de assistência ao próximo, nós não sentimos uma camada de satisfação e felicidade como depois que nós começamos a trabalhar em favor de alguém. A nossa vida, quando a gente faz o nosso trabalho material, por exemplo, e coloca só o êxito financeiro e a consequência do nosso sustento no trabalho, a gente tende ao quê? A parar de gostar daquilo ali. Quando toca a música do Fantástico domingo à noite, a gente fica aquele sentimento, amanhã eu vou ter que ir para o trabalho. Isso é por quê? Porque não vai gerar satisfação na gente o colher benefícios só para si. Não dá para a gente pensar que o nosso trabalho é só o financeiro, para a gente ter o nosso sustento. Achar que não vale a pena ajudar a ninguém, porque isso pode nos fazer sofrer. O que satisfaz o espírito é doar, compartilhar, amar. É isso que faz o espírito se satisfazer. O egoísmo, a vaidade, a cupidez, nada disso gera satisfação. Pode gerar, em alguns momentos da vida, um estágio de euforia material, e o consumismo produz isso. Aí você vai lá, conquista dinheiro, chega sábado e domingo, você vai no shopping comprar o que você não precisa ter, e aí, em alguns segundos você recebe aquela recompensa do teu corpo, daquela euforia, e achando que aquilo ali é uma felicidade, uma alegria, passa breves momentos, você já vai querer outra coisa material e vai voltar para a tristeza. Isso não gera felicidade, gente. A nossa felicidade não está em nenhum bem material. Não adianta. Domingo, quando chega a musiquinha do Fantástico e você se sente mal, é bom você repensar quais são os seus propósitos no seu trabalho. Qualquer profissão, qualquer trabalho tem benefício para toda uma sociedade. Toda uma sociedade. É aí que nós devemos colocar os nossos propósitos. Porque se eu enxergo que no meu trabalho eu estou ajudando o próximo também, eu consigo entender o quê? O meu trabalho é muito mais importante do que só eu. Isso, mudando esse propósito, vai mudar o seu desejo, a sua motivação em fazer aquilo ali também. Aí a diferença vai ser notada no nosso cotidiano. Não é se tornar menos sensível, gente. O caminho não é esse. Eu lembro que um tempo atrás, eu encontrei uma aluna minha, eu estava assim na sala de aula, assim, no intervalo, e eu perguntei para uma aluna se ela estava bem, ela falou que ela não estava bem, e aí ela me soltou a seguinte frase: fui tentar ajudar uma pessoa e só me dei mal. Falou assim comigo. Aí eu fiz assim, eu tenho que entender que eu tenho que ser uma pessoa ruim. Ela usou essa expressão. Eu tenho que ser uma pessoa ruim, porque pelo menos a gente não sofre disso. Aí eu falei com ela, deixa de ser boba, não é assim não. Aí eu expliquei para ela que ela introduziu para mim o seguinte entendimento: quando a gente se abre para fazer o bem para alguém, a gente fica vulnerável, porque a gente abre a nossa vida para aquela pessoa usa isso contra a gente.
Aí eu falei com ela, olha só, isso que você hoje chama de vulnerabilidade é o que pode tornar a sua maior fortaleza. Por quê? Quando você se encontra aberto ao próximo, mesmo que ele use aquilo contra você inicialmente, e você recepcionar aquilo que foi utilizado, você tem a possibilidade de devolver o quê? Fazendo bem novamente. E aí a pessoa não vai ter mais aquela vulnerabilidade para usar contra você. Porque ela vai perceber que aquilo ali não te afeta. Aí é que está a diferença. Se a pessoa, por algum acaso, destaca uma imperfeição sua, você fez isso por vaidade, aí você fica assim, caramba, me chamou de vaidoso, e aí? Se você devolver falando assim, infelizmente eu ainda sou vaidoso, mas eu estou tentando melhorar. Obrigado por ter me ajudado nesse ponto. A sua vulnerabilidade vai se tornar o quê? A sua fortaleza. Porque as nossas vulnerabilidades só nos perseguem como monstros quando nós não temos coragem de enfrentá-las. A gente precisa ter coragem de enfrentar as nossas mazelas internas. Precisamos. Porque senão ela vai continuar perseguindo a gente. E eu estou trabalhando no bem para quê? Para me melhorar também. Para descobrir onde eu tenho que cumprir ali para encerrar minha imperfeição. Até chegar um momento que, de tanto trabalhar em favor de uma virtude, a minha imperfeição vai se reduzir a zero e a gente vai chegar no patamar de espírito puro. Esse é o processo que nós temos que passar. É por isso que nós estamos encarnados no mundo de expiações e provas, para passar por essas lições. A lição da ingratidão, a lição da amargura é belíssima para a gente compreender a nós no próximo. Porque quantas vezes nós também não fomos ingratos com outros? Gente, eu vou ler a nota de Kardec rápido, mas eu só vou ler a nota de Kardec por causa do horário. Eu preciso trabalhar também com as uniões antipáticas. Então, a nota de Kardec diz assim para a gente, dessa lição A da questão 938. Diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado, uma das maiores satisfações que lhe são concedidas na terra. É a de encontrar corações que simpatizam com o seu. Ela lhe dá dessa forma as primacias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um gozo recusado ao egoísta. Porque o egoísta, até o amor dele, ele tenta guardar para ele. Isso é que o egoísmo produz. Então vamos lá para a parte das uniões antipáticas, que é um outro tema que vai dar repercussão. Questão 939. Visto que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como é que entre os espíritos encarnados, frequentemente a afeição só existe de um lado e que o amor mais sincero é acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a afeição mais viva de dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Não é raro a gente observar isso no cotidiano, não, hein? Resposta: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, embora passageira? Além disso, quantos não creem em amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não demoram a reconhecer de que não se passava de um encantamento material? Não basta estar apaixonado por uma pessoa que vos agrada e quem supondes belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la. Quantas dessas uniões também existem que, a princípio, parecem destinadas a nunca ser simpáticas e, após se conhecer bem e bem se estudar, ambos acabam por se amar com um amor terno e durável, porque repousa na estima. É preciso não esquecer que o espírito quem ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. E aqui, gente, primeiro, quando a gente nutre um sentimento de, vamos assim dizer, de encantamento, de paixão por uma pessoa e ela não é correspondida, muito provavelmente aquilo ele não se tornou amor. Porque o amor ele atrai. Se for uma ligação de amor, ambos irão se sentir atraídos
para aquela relação. Eu não estou falando só de relação, vamos assim dizer, conjugal, marital, não. Estou falando das relações de amizade, de amor em geral. Só que o que a gente observa, principalmente nos nossos dias atuais? Uma velocidade muito grande em absolutamente tudo. Então, hoje eu tive um encantamento material, aí passa um mês, eu já estou morando junto, passou 3 meses, eu já estou separado, falando que não deu certo. Porque é tudo muito instantâneo, tudo muito rápido. Eu até lembro que no ano passado eu noivei, esse ano eu devo casar, depois de 4 anos com a minha noiva. E aí eu tive colegas que falaram assim para mim, mas que coisa cafona você noivar. Ninguém noiva hoje em dia, não, vai morar junto, esquece essa ideia. Não, eu ainda acho pouco tempo. Nós estamos 4 anos juntos convivendo. Por quê? Eu preciso conhecê-la. Graças a Deus e a nossa união, eu não encontrei motivo nenhum. Quero casar, estou feliz, espero que a gente dure a vida inteira mesmo, como é o nosso desejo. Mas antes eu conheci. Porque são diversos exemplos que eu encontro da pessoa que, sei lá, 6 meses depois casou, passou o encantamento material depois de 1 ano, está lá no divórcio. Nada contra o divórcio, não é esse o ponto. Mas aí, o que acontece no cotidiano? As pessoas começam a se atacar, porque elas deixam de se gostar, o encanto material acaba, um, por não suportar o outro, fica atacando o outro, e aquela união que antes parecia sim simpática, depois virou uma união antipática. Por falta de quê? De conhecimento. É aquela frase que eu geralmente falo, eu gosto muito dessa frase que diz assim, nós não devemos responder ninguém quando estamos com raiva, nem prometer nada a ninguém quando estamos muito felizes. Não podemos fazer isso. Isso é um engano terrível. A psicologia diz que esse estágio de paixão, que isso não é como se fosse uma doença, não, gente, mas assim, é um estado que você entra mesmo, ali estudado metodologicamente. Esse estado de paixão dura pelo menos uns 2 anos. Depois de 2 anos é que você sabe se aquela paixão vai evoluir para um amor ou não. E você só sabe convivendo. Nesse estágio probatório, vamos assim dizer, é bom que você tenha o pé no chão para firmar os compromissos. Porque você não sabe se depois que aquelas reações químicas que acontecem no seu corpo, para que você vicie na pessoa, que a paixão é isso, você cria um vício naquela pessoa. Você não sabe se depois disso o encantamento material vai cair e aquela união vai se tornar antipática. E aí isso vai constituir o quê? Uma prova, mesmo que passageira, uma prova, uma expiação, uma dificuldade muito grande. E a gente vai ter que ter o quê? Fé no futuro. Ou para se manter com aquela pessoa, ou até mesmo para que a gente passe por um processo de separação doloroso. Para um não cair no erro de ficar atacando o outro, porque ainda tem essa possibilidade. E hoje em dia a gente observa muito que essa velocidade que o mundo nos impõe coloca na gente essa situação da gente acabar, vamos assim dizer, agindo rápido demais e depois se frustrando. Voltando até um pouco, saindo dessa relação marital, quando ele coloca mais à frente falando, quantas vezes acontecem que antes havia uma antipatia, depois vira uma simpatia, um amor terno. Eu não posso usar exemplos que não sejam da minha vida, né, gente? Então, por isso que eu estou usando esses exemplos. Eu lembro que quando eu conheci minha cunhada, que é a esposa do meu irmão, a gente não se suportava. Sabe aquele lance que fala uma expressão que o santo não bateu? Não batia. Só que o que eu fiz? Meu irmão gostava muito. Estão aí mais de 10 anos juntos. Meu irmão gostava muito. Pelo amor que eu tenho pelo meu irmão, o que eu fiz? É melhor trabalhar isso, que ela vai prosseguir e eu não vou ficar criando problema. Hoje eu posso de peito aberto dizer que eu amo aquela criatura, eu amo minha cunhada. Eu brinco com ela assim, você é o meu case de sucesso. Passei por todos os estágios da briga, da dificuldade, até hoje poder dizer que te amo. Existem coisas nela que ainda me geram conflitos, mas eu passo por cima deles. Aquilo que antes era uma antipatia, hoje eu consegui tornar um amor terno. Ela tem dificuldade, algum problema que eu possa ajudar, eu estou lá apto a ajudar. Se tiver no meu alcance, eu vou lá e faço com a o melhor sentimento que eu tenho no meu coração. Há a possibilidade da gente transformar essas relações. Mas aí eu me lembro
de uma outra parte do Livro dos Espíritos, aproveitando aí uma concepção de conhecimento, para que a gente consiga reduzir as antipatias e simpatias terrenas, a gente tem que ter boa vontade, tem que construir isso. Não adianta eu olhar para uma pessoa e falar assim, sou antipática a ela, não gostei. Isso aí é a superfície, isso aí é fácil da gente fazer. Mas e aí, o que eu posso fazer para tornar a convivência melhor? Aí eu vou ter que ter boa vontade, vou ter que me trabalhar, buscar compreender aquela criatura. Por quê? Se eu não fizer dessa forma, o cotidiano vai ser difícil de suportar. Aí os espíritos vão avançar agora num outro ponto, que é interessante a gente abordar também, que é o seguinte, na questão 940, Kardec pergunta, a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não será igualmente uma fonte de aborrecimentos, tanto mais amargos por envenenarem toda a existência? Aí vem a resposta, muito amargos, com efeito, mas constitui uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Primeiramente, vossas leis que estão erradas, pois julgais que Deus te constrange a permanecer com aqueles que desagradam. E, além disso, nessas uniões, frequentemente procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Experimentais, então, a consequência dos vossos próprios preconceitos. E aqui, gente, eu acho interessante que é o seguinte, o próprio Espírito indaga uma reflexão na gente que é a seguinte, Deus não constrange a gente a viver com quem a gente não quer, não. Ele só coloca aquela pessoa na nossa existência para a gente compreender que é bom a gente passar pela dificuldade com aquele indivíduo para nós crescermos. Mas não é uma obrigação. Nós temos o livre-arbítrio. Eu posso desertar a possibilidade de evolução com aquela criatura. Na época de Kardec, ainda tinha um resquício um pouco mais forte disso, e aí é por isso que essa pergunta vem, destinadas a viver junto, que é aquela ideia do casamento arranjado. Aí a mulher geralmente não tinha a opção de quem seria o seu cônjuge. E aí como é que fica para essa pessoa? Às vezes recepciona um espírito complicado, um déspota, uma pessoa que é totalmente rígida. É muito amargo, compreendo. É difícil. Mas essa lei social, ela estava errada, tanto que caiu. Inclusive, o direito também avançou na indissolubilidade do casamento, que foi erguida pela Igreja Católica, era institucionalizada por lei. Hoje em dia nós tivemos primeiro a separação e agora temos a figura do divórcio. E, gente, é para ser utilizado. E eu não estou aqui falando que a gente deve esgarçar o tecido social da família, não, de maneira nenhuma. O que eu estou explicando é, quando a gente remonta lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou, Kardec fala que casamento, união, não é material, não é corporal. A verdadeira união é uma união de espíritos. Se houve um casamento por interesses materiais, não houve casamento de verdade, porque o casamento é uma união de almas. E aí você pode se divorciar à vontade. A separação da união de almas de verdade é o que deveria ser o indissolúvel. Aí sim há uma indissolubilidade do casamento, porque esse é um casamento de verdade. Quando não há uma união de almas, o divórcio é o remédio mesmo. É melhor do que a gente promover essas estatísticas lamentáveis que nós temos de violência doméstica. E eu falo isso assim abertamente, porque eu creio que não deveria ser tabu para a gente. Isso é um problema social grave, que inclusive a moral cristã ela deve sim abordar. Nós devemos compreender que nós não podemos ferir ninguém. Lembro-me até para a gente fazer um paralelo, lembro-me de quando Jesus estava no Getsemane, ele depois encontra Pedro e os guardas vêm buscá-lo para a crucificação. Qual foi a primeira atitude de Pedro? Puxou a espada para ferir um daqueles guardas, aí foi e arrancou a orelha. O que Jesus faz? Jesus faz assim, Pedro, parabéns, você me protegeu. Não. Ele pega a orelha, coloca num lugar, vira para Pedro e fala, não devemos, como é que é a frase até que é utilizada? Agora me fugiu, eu estava com a frase na cabeça, mas é aquela ideia de que quem pela espada perece, pela espada perecerá.
um incentivo claro de que nós não devemos cometer a agressão. Esse é o nosso sentido claro. Mas para a gente conquistar esse tipo de senso moral, nós precisamos ter uma boa vontade de compreender que as nossas relações, por mais que inicialmente elas sejam simpáticas e depois se tornem antipáticas, ou que inicialmente são antipáticas, nós é quem temos o dever de construir o bem. Tem uma lição no livro Fonte Viva que se chama Inverno, em que o Emmanuel ele solta uma pérola, como ele costuma fazer, em que ele solta uma pérola que o servidor do Cristo ele deve saber cultivar as frutas do verão e do inverno com o mesmo fulgor, com a mesma motivação. E aí a gente pode traçar a metáfora do seguinte: o inverno é quando a gente está passando pelos momentos difíceis da vida, e o verão é quando nós estamos passando pelos momentos felizes. Mas a gente costuma ter felicidade em plantar só quando estamos passando pelos momentos felizes. A gente deve ter a mesma motivação quando estivermos no inverno. Quando estivermos na antipatia, fora da nossa zona de conforto. Porque aí é que vai fazer essa diferença. Eu tenho pouquíssimos minutos, mas eu não posso deixar de trazer, que eu mudei a ordem aqui para a gente poder trabalhar disso aqui agora. Kardec traz uma nota muito interessante na questão 939, em que ele diz assim: há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente toma-se uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo é perecível. Eis porque muitas vezes aqueles que acreditavam amar-se com um amor eterno passam a odiar-se quando a ilusão acaba. E aí, gente, na nossa existência, faz um dever nosso nessas uniões em geral, entendendo que nós não somos obrigados a nos mantermos unidos eternamente com quem nós não queremos. Mas o ideal é a gente começar a diferenciar o que é um interesse material do que um interesse espiritual, um interesse da alma. É essa distinção que a gente deve começar a fazer para enxergarmos aqueles que estão ao nosso redor. É muito comum, quando a gente começa a colocar em prática um pouco esses conhecimentos da doutrina espírita, a gente observar que o nosso entorno social muda. A gente entra na casa espírita e começa a praticar, alguns amigos nos deixam, algumas pessoas se afastam, isso é natural. Outras vão chegar para conseguir te compreender, para entender as situações da qual você está vivenciando. Por que isso é natural? Porque os interesses materiais começam a ser substituídos pelos interesses da alma. E esses interesses da alma é que vão fazer com que as relações durem. Porque a nossa vida é imortal, ela é para sempre, nossa vida espiritual. E esses laços da alma é que nós carregaremos para o plano espiritual. Aquelas do interesse material, nós não conseguiremos verter em nosso favor quando estivermos no estágio de desenlace do corpo físico. Então, gente, tanto no primeiro ponto, quando a gente trabalha com esses laços da ingratidão, com essas dificuldades, ou quando nós observamos as antipatias nas uniões mais profundas, a lição que nós devemos retirar é a seguinte: sempre primeiro buscar construir o bem, quando possível, e basicamente toda vez o é, e, acima de tudo, não se fechar para a possibilidade do amor, da benevolência surgir na nossa vida por conta de alguns dissabores, porque as dificuldades estão aí. Deixando como um versículo no final aqui para a gente, lembro-me do capítulo 16, versículo 33 do Evangelho segundo João, quando Jesus adverte aos apóstolos, pouco antes até mesmo de culminar na sua crucificação, em que ele diz assim: essas coisas vos digo para que tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Nós teremos aflições e dificuldades. O que nós iremos fazer dessas aflições é que vai determinar o estágio de ventura ou desventura da nossa própria existência. Agora, Jesus legou para a gente exemplos, conceitos, ensinamentos, para que nós tivéssemos paz nesses momentos de aflições.
Então, gente, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Obrigado a todos, a paciência, a casa pela oportunidade de vir e um bom final de semana a todos. Obrigado. Nós é que agradecemos as reflexões que o Mateus trouxe para nós, que ele possa vir mais vezes nos instruir. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar em nossa cadeira, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que todos temos um anjo de guarda que está junto de nós, percebendo as nossas reais necessidades. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos, Jesus, que envolva os médiuns, que permita que seus espíritos guias estejam junto de cada um, para que todos nós possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Abençoa, Jesus, esse trabalho de amor que irá se realizar. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto de nós neste momento do passe. A mensagem hoje do Evangelho, do capítulo 16, do item 8, vem falar sobre a desigualdade das riquezas. Se temos Deus como nosso Pai, e Jesus veio trazer isto para cada um de nós na oração do Pai Nosso, e temos a certeza de que temos várias vidas, seja ela encarnados num momento de riqueza, ou seja ela no momento de pobreza. Seria uma ignorância muito grande achar que Deus está privilegiando alguns e não fazendo esse privilégio a outros. Com o sentido da transitoriedade da vida, da pluralidade dos mundos e a certeza de que reencarnamos com a necessidade a qual precisamos desenvolver e trabalhar em nossa vida, a justiça divina vem mostrar para cada um de nós o quanto nós precisamos desenvolver. O espírito só consegue progredir com as duas asas na vida, a asa da moral e a asa intelectual. Em certos momentos, precisamos desenvolver a asa da intelectualidade e outros momentos precisamos desenvolver a nossa asa da moral. Mas a responsabilidade pelo desenvolvimento nosso é constante em nossas existências. Sejamos em momentos em que estivemos vivendo em abundância ou momentos em que estivemos vivendo em dificuldades. Cristo vem nos ensinar que cada fase da nossa vida é um grande aprendizado para o nosso espírito. E não há uma folha que caia de uma árvore no planeta Terra sem o conhecimento de nosso Pai. Elevemos sempre o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos prosseguir a nossa jornada, sempre com o intuito de evoluirmos, de vencermos o homem velho dentro de cada um de nós, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Só conseguimos vencermos esta chaga com uma palavra: caridade. Sem ela, não conseguimos
fazer nada em nossas vidas. E seguindo o exemplo do Cristo, Pai nosso que estás no céu. Antes da nossa prece final, nós vamos ler a mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Que o amor único de Deus encoraje todos vocês para o bem. O mundo passa por grandes decepções e dores, como vocês já sabem. Parece que a humanidade, nesse momento, está indecisa e não sabe como agir. Muitos se perturbam, outros buscam vinganças e outros ainda glorificam as dores. Isso acontece por não entenderem do amor de Deus. Nesse momento, muitos estão enlouquecidos, apavorados com a periculosidade que envolve o planeta Terra em todas as direções. O medo, o mau uso do poder, as acusações, o mal, enfim, grandes problemas que a humanidade passa que não acabarão. Outros momentos assim virão, até que os homens se mantenham equilibrados no amor de Deus, até que busquem a paz, até que amem-se mais uns aos outros sobre a terra. Como vocês devem se comportar diante das causas dessas dores que vimos, escutamos e sentimos. Todos vocês já sabem que não há efeito sem causa. Há espíritos que precisam passar por provas dolorosas, e então, para isso, serão reunidos em determinado momento pela lei divina, para que sofram o impacto dessa lei. Muitos se libertam alcançando voos para lugares inimagináveis por si próprios, porque, enquanto estiverem no corpo, se adiantaram e se mantiveram equilibrados, cumprindo com o que o Evangelho de Jesus disse. Já outros irmãos estão agora presos com sensações de dores, de sofrimentos e angústias. Há ainda aqueles que praticaram o mal e continuam a agir como criminosos no plano espiritual. E vocês, como se comportarão em meio a tantos conflitos? Vigiando e orando um pelo outro, elevando os pensamentos a Deus, vibrando a paz, amor e equilíbrio para todos os irmãos encarnados e desencarnados. Para aqueles que têm sentimento de vingança, vibrem amor. Para os que têm sentimento de ódio, vibrem a confiança em Deus. É Deus quem cuida de todos. Não critiquem ou analisem a causa de tantas dores e sofrimentos. Apenas se mantenham calmos e com pensamentos positivos. Evitem divulgar o mal. Sejam pacificadores por onde andarem. Sejam serenos, já que conhecem a doutrina. Em torno das palavras, das conversas rudes que chegam até vocês, peçam a Deus que abençoe essas criaturas, porque ainda não sabem o que fazem. Vocês irão longe orando por todos, principalmente por aqueles que deixaram seu corpo físico. Peçam pela paz, pela união como o futuro das nações. Vibrem mentalmente por aqueles que estão no poder. Peçam para que eles equilibrem seus corações e lembrem que muitos sofrem por suas faltas. Continuem vigilantes em orações e busquem mentalizar o amor de Deus, a paz, o equilíbrio para os que muito sofrem em torno de vocês. Não cabe a vocês julgarem quem está com a razão. Os fatos são muitas vezes imponderáveis. São lutas frequentes entre os povos, atitudes más, gestos irritantes, coisas do homem. O mal toma conta, tentando canalizar, sugar as energias das criaturas, colocando ideias maléficas. Enfim, são muitas as angústias e problemas que giram em torno da Terra. Todos nós, espíritos trabalhadores do Cristo, e vocês, encarnados, devemos manter acesa a luz do equilíbrio, da paz, da união para com todos. Que continuemos na seara do Cristo, trabalhando com muito amor. Paz, um guia trabalhador da casa. E fazendo nossas as palavras do plano espiritual,
nós te pedimos, Jesus, que nos envolva com teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que possamos manter no nosso íntimo esse sentimento de paz que estamos sentindo nesse instante. Abençoa, Senhor, a nossa casa, o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Abençoa cada um de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, todos aqueles com quem nos defrontamos no dia a dia, que possamos ser pessoas generosas, amigáveis, para que em torno de nós gire sempre o sentimento de paz. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos que trabalham incansavelmente em nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudos, de passes, de preces na manhã de hoje. Fica conosco, Senhor, porque estamos sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus.